agora, a próxima, né, é Ucrânia. Estados Unidos ligam paz à perda de território. A proposta envolve garantias de segurança em troca de ceder Donbás aos russos. Ocorreu aí a terceira conferência, né, dos Estados Unidos com a Ucrânia. O Zelensky esteve lá, muitos outros representantes da Ucrânia estiveram nos Estados Unidos, mesmo nesse período durante a guerra com o Irã. E os Estados Unidos prometeu ali manter o fornecimento dos mísseis Patriot, né? Mesmo a Arábia Saudita, por exemplo, e outros países do Oriente Médio precisando dos Patriots, que são os únicos que conseguem interceptar os mísseis de longo alcance russos, né? Mesmo assim, os Estados Unidos mantiveram o fornecimento dos Patriots, porém, né, em contrapartida, ele disse que a região do Donbás deveria continuar aí. Vou ver se eu pego o mapa aqui. Opa, ligou aqui sem querer. Opa! Eu não estou conseguindo achar aqui. A região do Donbás deveria ser passada para a Rússia. Eles deveriam entregar o Donbás. Lembrando que o Donbás é a área que tem os oblastes de Luhansk e Donetsk, né? É a área em que os separatistas, né, atuaram lá em 2014 e foi de onde partiu boa parte das tropas russas durante a invasão de 2022. E ali você tem minério, ali você tem, acho que até gás, você tem ali, você tem as famosas terras raras, né? Tem carvão, tem, enfim, vários minerais. Numa live no passado aí, logo no início da guerra, eu trouxe um mapa, depois eu posso tentar recuperar, em que mostra ali toda a geologia dessa região de Donbás. Ela fica a oeste ali a leste, na verdade. Tentando achar aqui o mapa. Fica, desculpa, a leste, né, da Ucrânia, e essa região é a região que é essencial, é o objetivo essencial dos russos, né? Eles já dominaram boa parte, se não me engano, 92% de Luhansk e 83% de Donetsk, se não me engano. Tem uma área que está maior, né, e outra está menor, entre outros alvos. Então, assim, o Putin não quer sair dali e o Zelensky também não quer sair, né, porque ele entende que é a área que é o território ucraniano. Então, assim, a gente vai ter, assim, o Putin não quer sair porque tem uma população russa ali, né? Inclusive, assim que houve a invasão, as pessoas que se identificavam e que tinham ascendência russa ganharam, né, os seus passaportes. Por quê? Porque existe, né, no direito internacional, e junto à ONU também, a questão da autodeterminação dos povos. Então, o Putin garantiu ali, no direito, apesar de ele ter invadido, né, um país que era soberano, ele garantiu esse trunfo, né, junto à ONU, junto aos organismos internacionais, de que aquela população ali era de ascendência russa e que a maioria ali achava que tinha mais ligação com a Rússia do que com a Ucrânia. Mas, enfim, a notícia é de que eles receberam essa contraproposta. Então, eles ficaram ali, apesar de, nas entrevistas, né, terem elogiado aí a posição dos Estados Unidos por manterem o fornecimento de armas, né, principalmente o Patriots, como eu falei, Patriots, mas o Zelensky falou que eles não vão ceder esse território para os russos, né? E a guerra continua avançando, principalmente no Donbás e naquele eixo no cinturão das fortalezas que eu mostrei ontem, né? Eu não tenho imagem aqui, mas os combates estão prosseguindo e não tem, assim, né? Essa era a terceira conferência, vai ter a quarta, né? Que ela foi desmarcada por conta da guerra no Irã, mas deve ocorrer novamente. E essa quarta rodada de negociações da Ucrânia com os Estados Unidos, né? Vamos ver o que eles vão
qual vai ser a próxima novidade. Quer falar alguma coisa, Edgar, referente a Não, eu isso? concordo com você. Eu acho que aí é um embrólio, né? Porque assim, o Putin não vai desistir desse território, o Zelensky não quer desistir. Em algum momento alguém vai ter que ceder, mas eu não vejo a Rússia cedendo esse Uhum. território. Então, né, é assim, a única saída disso era aquilo que eu falei nas primeiras lives que a gente fez, né? Lembra? Que era se o Zelensky e o Putin tivessem entrado num acordo antes, para essa região ser Uhum. uma região autônoma Sim. dentro da Ucrânia, né? Mas e isso já passou, né? Isso não existe mais. Agora, É. essa guerra vai prolongar até o Zelensky aceitar que esses 20% de território aí, 15 a 20%, vão ser definitivamente da Rússia. Porque se você for pensar na parte prática do conflito, né, os russos só vêm avançando. Se você for levar no panorama geral, né? Os ucranianos eles têm resistido, né, por muitos anos, né, desde 2022. Mas os avanços dos russos são lentos. Claro que tem momentos de contraofensiva, né, tem momentos que os russos também perdem territórios, mas se você for pegar uma linha do tempo ali, né, do início do conflito para cá, o avanço tem sido russo. Eles têm conquistado cada vez mais e tem sido difícil, né, para os ucranianos e ainda mais porque a cada ano que passa, né, eles não estão conseguindo repor os soldados que eles precisam, estão apelando para os soldados estrangeiros, né, eles ficam na corda bamba quando, por exemplo, tem uma mudança de governo, como teve nos Estados Unidos do Trump, que ameaçou cortar, né, ameaçou, não, enfim, né, não dar o apoio que o Biden dava, que era quase total, né, então porque eles ficam à mercê da Europa e dos Estados Unidos por não terem condições financeiras, né, para manter esse conflito contra os russos. Já os russos, por incrível que pareça, eles começaram a fazer, a fomentar a economia de guerra, então o PIB russo aumentou no último ano, né? Então a situação da Ucrânia está cada vez mais sensível. Se eles não entrarem num acordo, né, assim, se militarmente eles não conseguirem revidar a ponto de expulsar os russos, né, eles vão ter que entrar num acordo e ceder. Porque, assim, como eu disse lá nas primeiras lives, lá em 2022, nos primeiros meses, né, antes de completar um ano, que a Rússia já tinha perdido, né? Por que a Rússia tinha perdido? Porque só a reconstrução do que tinha sido destruído lá no primeiro ano, e agora isso tem uma proporção maior, só a reconstrução, né, aliada ao que eles já estão devendo dessa guerra, porque vamos lembrar, eles não estão recebendo doações, né? Eles estão se comprometendo financeiramente de pagar no futuro muitos desses fornecimentos, né? Assim, isso vai fazer com que a economia no pós-guerra da Ucrânia ela fique totalmente ali comprometida no pagamento e na reconstrução. Então, assim, para reconstruir as cidades bombardeadas, né, digamos que eles consigam recuperar o Donbass ali. As cidades bombardeadas ali, destruídas pelos conflitos, né, você vai gastar bilhões e bilhões de dólares ali para reconstruir, né? Você vai ter um outro problema, né? Não sei se é um problema, mas é algo que eles têm que administrar, que vai ser o fluxo de pessoas, né? Não vai ter mão de obra para reconstruir, né? Então eles vão ter que apelar para mão de obra imigrante, para essa reconstrução. Empresas estrangeiras vão ter que estar atuando ali, porque não tem condições das empresas nacionais reconstruir em tempo hábil, né, tudo que foi perdido, né? Só lembrando que quando a gente vê algum vídeo dos combates urbanos, né, você vê aqueles prédios da época da União Soviética, né, destruídos. Então, assim, aqueles prédios eram o quê? Eram apartamentos, né, dos cidadãos que ali moram, ou moravam, na verdade, né? Então, assim, para reconstruir aquilo, para você reconstruir um prédio, né, o espectador que está vendo aí, de repente mora num apartamento, né? Vamos botar em apartamento de 10 andares. Quanto custa cada apartamento? Multiplica por 10, né? Esse é o seu valor da reconstrução e, assim, ele vai ser cedido para as pessoas?
ou ele vai ser refinanciado para essas pessoas, entende? Muitos prédios não têm condições, vão ter que ser demolidos para reconstruir novos. Então, assim, isso pensando que a intenção do governo seria repor a essas pessoas o que elas perderam. Então, enfim, vai ser um trabalho árduo para os ucranianos, além de muito trabalho, muito dinheiro, né? Porque os bombardeios russos, eles chegam até a fronteira da Ucrânia, né? Nesses bombardeios aí do dia 23 para o dia 24, eles chegaram a Lviv, né? A Lvov, né? Que é a pronúncia polonesa, né? Então, eles estão nessa situação.